eu consegui lembrar 3 vezes de gravar, não é tudo que essa história de attributed question answering é uma coisa que me deixava intrigado há algum tempo, mas eu não sabia o nome da área, até que eu descobri que eu estava intrigado vai por esse nome pomposo de attributed question answering. O que isso aqui é? Vamos explicar primeiro o que isso aqui é. Tem um survey muito bom sobre isso. Não, desculpa, esse survey aqui é muito chato. Esse outro aqui é melhorzinho. Tá? Esse survey aqui tem uma quantidade absurda de referências. Eu peguei só isso aqui, mas acho que vai dar tempo. Bom, o que é o problema de atribuição? Isso é o que estava me incomodando. Quando você dá uma resposta nesse mundo de drag da vida, você tem que dizer de onde vem aquele fato. Se eu estou usando isso para responder alguma coisa, eu quero saber de onde veio isso. Hoje, isso para nós é feijão com arroz. Você consulta o Google, hoje tem lá o AI Summary, ou sei lá qual é o nome, aí tem lá a explicação do que é, e tem uns linkzinhos do lado. Então, a resposta que o dá, ela atribui a cada pedacinho da resposta a origem daquela informação, ou a proveniência daquela informação. Se chamasse de problema de proveniência, seria até mais adequado, mas o nome da literatura é attribution. Então, para cada pedacinho da resposta, você diz um documento que subsidia, que dá peso àquele pedaço da resposta. E esse conjunto de documentos vem de alguma coisa. Se você tem, o Google tira lá da web. Aliás, eu gostaria que o Google tirasse só, por exemplo, do archive, alguma coisa acadêmica. Até onde eu sei, não consigo fazer isso. Então, por que esse problema ele é importante? Primeira vez que eu usei o ChatGPT, eu fiz essa pergunta inocente aqui. Onde é que o Dom Pedro I está enterrado? Você provavelmente não sabe onde é que o Dom Pedro I está enterrado. Você nem deve saber quem é o Dom Pedro I que eu estou falando. Essa pergunta ela é capciosa, porque primeiro Dom Pedro I tem 2 Dom Pedro I. Tem o Dom Pedro I do Brasil e o Dom Pedro IV de Portugal. Se ele é o Dom Pedro IV em Portugal, deve ser o Dom Pedro I de Portugal. O Dom Pedro I em Portugal tem uma outra história à parte, uma história macabra, depois eu conto na hora do cafezinho. Então, o primeiro problema é quem é o Dom Pedro I que eu estou falando. O segundo problema é onde é que ele está enterrado. Bom, primeiro que o Dom Pedro I, quando foi enterrado, ele não foi enterrado no mesmo lugar que ele está hoje. Ele foi enterrado no Mausoléu dos Braganças, lá em Lisboa. Depois, o corpo dele foi transladado para o Mausoléu da Independência, lá em São Paulo. Então, ele hoje está enterrado no Mausoléu da Independência de São Paulo. Exceto o coração dele. O coração dele, ele doou a cidade do Porto, e quando ele voltou para guerrear Dom Miguel, irmão dele, ele não foi direto para o Porto, ele foi para o Porto. Então, como ele vivia historicamente gratidão à cidade do Porto, ele doou o coração dele no Porto. Então, o Dom Pedro I, o coração dele está na Igreja da Lapa, no Porto. Essa igreja daqui é meio macabra. Não é só o coração do Dom Pedro, tem outras relíquias por lá. Não vale a pena visitar. Mas, enfim, essa pergunta, essa resposta aqui, ela está correta, mas eu gostaria de saber de onde veio essa informação. Será que eu posso confiar nessa resposta? Aí é que entra a história de atribuição. Se você for lá no ChatGPT, antigamente era assim, posso jogar aqui eu dizer assim. Você liga e diz, eu quero web search aqui, vamos dizer, web search. Aí ele vai te dar a resposta e vai colocar os links de onde ele tirou essa informação. Quando tiver o Wikipedia aqui, a gente pode mais ou menos acreditar que está certo. Afinal de contas, a Wikipedia tem uma taxa de acerto bastante grande. Aí vocês podem clicar aqui e olhar onde é que fica a Igreja da Lapa, lá no Porto e tal. Então, o que me interessa não é a resposta apenas, é saber de onde veio aquela resposta, para eu ter menor confiança na resposta. Isso é atribuição.
É isso que é que a gente quer fazer, dar uma coleção de documentos qualquer, né? Acreditar no que o Google faz. Tá? É, essa aqui é a resposta do Google, já é antiga, não é nova, mas também é a mesma lógica, também tirou da Wikipedia, tem aqui um verbete especial sobre a calculação dele, mas tudo bem. Então é isso que eu quero. Vou acreditar onde é que eu estou primeiro, vai errar. A primeira vez que eu perguntei ao GPT isso, ele errou. Ele não sabia, ele meteu os pés pelas mãos, achou que a igreja era lá em Salvador. Não é. Estava lá. Bom, então o que, que tem isso a ver com o drag? Tudo a ver. E o que eu estou dizendo é que você vai fazer um ciclo drag, a gente acabou de ver, mas eu vou ter que preservar para cada pedacinho que eu usei para produzir a resposta, qual documento é, contribuiu com aquele pedacinho que eu produzi a resposta. Esse ciclo que eu tenho que manter para fazer o attribute questionante. Onde é que esse negócio é muito importante? Medicina, por exemplo. Se o médico recomenda para você usar um determinado remédio, é bom você conferir a bula. Eu tenho um cachorro já velhinho e as veterinárias, como médico, não sabem fazer como. Então, quando elas recomendam alguma coisa para o Renato, o cachorro, eu confiro na bula para ver se elas fizeram a regra de 3 CA. Vira, né? Você está rindo? Elas sistematicamente erram. Ele pesa 13 quilos. Nossa! 13 quilos. Você erra a dose, cara, mata o cachorro. Então, não deixe dar nenhum remédio para ninguém sem conferir a bula. Então, Tribute Question Answering aplicado a tudo. Esse paper aqui é um survey de Tribute Question Answering. Ele coloca as coisas de uma maneira bem interessante. Ele coloca as coisas da seguinte forma. Vamos atacar o problema como se as respostas erradas fossem alucinações. Então, aonde que pode aparecer erro na resposta e eu quero consertar esse erro fazendo a atribuição dos pedaços direitinho. Então, o arcabouço desse Sunday aqui não tem propriamente a ver com atribuição, mas ele encaixa lá centenas de papers no arcabouço dele, que é um arcabouço baseado aonde que pode aparecer o erro e qual é a consequência daquele erro. Então, esse framework que esse paper deu é muito interessante. Então, ele tem aqui uma coleção de alucinações, ou seja, fontes de erro. Tá? E tem aqui uma sequência de exemplos dessas coisas de erro. Então, vale a pena a gente dar uma olhada nisso, porque é interessante. Né? Primeira pergunta, como que eu posso perder peso? Bom, aí eu procuro na minha coleção de documentos, não é, sei lá o quê, e vem aqui dizendo o seguinte: você pode perder peso fazendo exercício, por isso que eu não faço. Você pode fazer dieta, você pode ter um problema de metabolismo, você pode ter um problema de médico, qualquer diabetes, fundo. Não faço dieta nem exercício, estou ficando gordo. Tá bom. Isso aqui é a informação que você recuperou da sua coleção de documentos. Qual é a resposta da LNE? A única maneira de perder peso é fazer exercício. Essa resposta está certa? Não, ela está errada. Porque se dissesse que uma maneira de perder peso é através de exercício, seria uma resposta correta, mas incompleta. Dizer que a única maneira de perder exercício, de perder peso, é fazer exercício, está errado. Então, isso é uma fonte de erro, onde a resposta traduz um grau de confiança que não é atribuído, não é subsidiado por nenhum daqueles documentos que ele recuperou. Esse é um negócio importante. Tá? A segunda é mais óbvia, né? Dados obsoletos. Isso é a coisa mais comum.
Aqui o exemplo, quando é o presidente atual da Botsuana, aí tem lá a resposta. Aliás, é gozado, vocês já viram um filme sobre a Botsuana? Tem um filme muito interessante sobre o primeiro presidente da Botsuana. Botsuana era um reinado. Aí a família brigou porque ele não queria que o rei assumisse, porque ele era casado com uma inglesa. Então chegou a um ponto que ou ia ter uma revolução, uma guerra civil em Botsuana, ou outra coisa tinha que ser feita. Aí esse que foi o primeiro presidente da Botsuana, ele convenceu o tio dele a proclamar a Botsuana como uma república. Então acabou o problema de sucessão na Botsuana, simplesmente porque ele deixou de ser um reinado. E ele concorreu à presidência, é claro, foi o primeiro presidente de Botsuana. O filme é bem interessante, porque tem a ver com intolerância mais do que religiosa. Mas, enfim, Botsuana é famosa pelos diamantes. Então, está obsoleto. Isso é muito comum. Por isso que quando o Google responde alguma coisa, eu gostaria que ele respondesse com alguma coisa fidedigna. Eu teria que olhar para aquela referência e acreditar naquela referência, não o blog do Johnny, que é muito comum ele responder e dizer, o blog do fulaninho diz isso. No caso, blog. Esses exemplos são divertidos, não deixam perder tempo com eles, que dá uma ideia de onde é que a gente quer chegar. Quais são as consequências biológicas da construção da Torre Eiffel? Nenhuma, né? O que a Torre Eiffel tem a ver com consequências biológicas? Resposta: a construção da Torre Eiffel levou à extinção do tigre parisiense. Não tem nada a ver. Bom, mas hoje, se fizer essas perguntas, dá essa. Isso aqui, nesse paper, era uma coisa. Não dá para a gente reproduzir, porque esse paper usou LLMs de 2 anos atrás. Mas isso são respostas reais de LLMs. Tá? Isso aqui não é inventado, não. Mas não adianta, a gente não consegue reproduzir mais um técnico. Né? Então, esse tipo de alucinação, se a gente não consegue reproduzir, aí eu te pergunto, nas LLMs atuais, esse tipo de alucinação não ocorre? Eu acho que não. Seria até interessante se você pegar exatas essas perguntas e replicar com todo, não sei das quantas, GPT-5, não sei das quantas, que talvez eles já não façam esse erro. Mas aqui está como exemplo de coisas que podem dar errado, e são exemplos curiosos. Né? Esse aqui é muito mais sutil, desviar do que a LLM foi instruída a fazer. Então, o que eu disse? Traduza essa sentença para espanhol. The weather is nice. Resposta da LLM. A sentença The weather is nice is commonly understood by Spanish speakers to imply pleasant weather conditions. Está errada essa resposta? Se vocês pensarem bem, errado não está. Mas não é isso que foi perguntado. O que o usuário pediu é para traduzir para espanhol, não para explicar a pergunta em inglês. Então, a resposta correta não é essa. Tá? Coisas que foram inferidas erradamente. Isso aqui é muito mais difícil. Isso aqui até que é fácil a gente imaginar como coisa. Isso aqui é um pouco mais difícil. Né? Onde é que está o Nilo? Né? Aí a referência é um Nilo tem origem nos Grandes Lagos da Vitória, eu acho, né? Lá no centro da África. Aí a resposta: o Nilo é do Egito. Está errado. A maior parte do Nilo é do Egito, mas não é no Egito unicamente. Mas isso aqui é bem difícil de você conseguir evitar, porque, no caso, envolveria um raciocínio geográfico, que é difícil de você reproduzir. Então, isso aqui é difícil. E a questão de chain of thought errado. Esse exemplo aqui é particularmente ridículo, mas tudo bem. As baleias precisam voltar à superfície. Referência. Baleias são mamíferos. Os mamíferos
respiram através do ar, são pulmões, né? Então, eles têm que vir à superfície para inalar oxigênio. Óbvio, né? Resposta. As baleias vivem no oceano. Elas usam biólogos para extrair oxigênio da água como peixe. Portanto, eles não precisam vir à superfície muito frequentemente. Completamente errado. Enfim, isso aqui também não é nada fácil você evitar. E você teria que ter a cadeia de raciocínio e ter alguma coisa que verificasse a lógica da cadeia de raciocínio. Não é fácil. Isso, na verdade, são variantes de consistência e cadeia de raciocínio errada, são variantes do mesmo problema. Tá? Essa aqui é particularmente grave. Né? Literalmente foi mal treinado ele para conseguir instrução que você quer, ou você fez um prompt inadequado. Tá? Essas outras daqui têm mais a ver com status. Então ele vai em frente. Isso aqui são as explicações que eu vou falar. Tá? Então ele vai em frente e faz uma coisa que isso sim é interessante. Esse framework aqui, na verdade, é o mesmo framework. A consulta vai lá no banco de dados, extrai os pedaços dos documentos, passa para a LLM gerar a resposta. Então, isso aqui, que tem essas caixas maiores, é essencialmente a mesma coisa do brag, desenhado de outra forma. Aí ele diz, bom, o que pode dar errado? Aliás, o que pode dar errado? O que pode introduzir erro no brag? Essa é que é a parte interessante. Você pode introduzir nessa parte de pre-retrieval. A consulta pode produzir um vetor, pode ser uma consulta longa, que não possa ser traduzida em vetores adequados para recuperar os pedaços do banco. Então, isso aqui é uma fonte de problema, com as suas próprias soluções. Outro problema, isso aqui em parte eu já falei, isso aqui eu já falei. O que você recupera, você pode ter problema. Aí, o que você recupera pode ser inútil para responder a pergunta. Então, aquele passo recursivo, você pode pegar documentos que não são úteis para responder a pergunta, tem que voltar e perguntar de novo. Ou você pode trazer coisa demais, ou coisa de menos. Isso aqui a gente já falou, é outro ponto de atenção. Esse amarelinho que não dá para ler é o seguinte, lembra daquele negócio de overconfidence? E o cara diz, a única maneira de perder peso é fazer exercício. Você pode, no prompt que gera a resposta, dar uma instrução para ele para não ser confiante demais. Então, essa parte aqui, que aparece do outro lado da mesma seta, né? Essa seta aqui é a mesma, na verdade, isso aqui é um prompt que você vai... Desculpa. Tirar esse negócio clicando. Então, isso aqui não tem a ver com uma consulta, nem com o que você recupera. Tem a ver com como a LLM vai usar o que você recuperou. O que eu quero evitar aqui? Por exemplo, confiança demais. Então, passo instruções no prompt para evitar palavras do tipo a única maneira. E a última coisa daqui, também já falei, você produzir uma resposta e depois analisar se aquela resposta que você deu antes, se aquela resposta que você vai passar para o usuário é uma boa resposta para aquela pergunta. Então, entra naquele LLM Judge. A própria LLM pode julgar isso. Ela pode produzir uma saída que depois, quando você analisa a pergunta, não é uma boa saída. Voltando um pedaço. Então, esse framework aqui é a mesma coisa do graph que eu mostrei para vocês, só que ele mostra que tem 4 pontos que você tem que prestar atenção para não gerar problema. E aí, o resto desse software aqui, ele pega, sem brincadeiras, respeito de umas 400 referências, uma coisa assim, completamente absurda. Então, ele separa dos vários papers e diz o seguinte, esse grupo de papers aqui endereça esse problema.
por exemplo, decompor a consulta. Esse outro ponto aqui ataca esse problema de preparar o prompt de uma maneira diferente. Ou você vai fazer uma verificação da resposta. Esse são os pretéritos mais complicados. Tinha selecionado 2 aqui para falar sobre isso, de repente, na próxima aula eu continuo. Tá? Mas, de novo, o ponto interessante aqui é começar com a ideia de brag e mostrar que brag pode dar errado em vários lugares. Um ponto interessante desse survey é organizar essa discussão de aonde pode dar errado, e mais ainda, depois tem, eu vou voltar, depois tem uma discussão que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa coluninha aqui que estava faltando na tabela anterior. O que ele está dizendo é o seguinte: se você tem uma alucinação do tipo confiança demais, então você tem que interferir nesse passo T3 e T4. Por exemplo, prompt evitar ter essas palavras tipo apenas, ou a única maneira, não sei o quê. Ou então verificar a consistência da resposta. Então, essa última coluna aqui que é interessante, que ele pega as várias técnicas do motor de papers que eles foram olhar e classificou aonde é que o paper está atacando dentro do framework. E, basicamente, você tem na parte de entrada e na parte de saída. Então, T1 e T2 é a parte de entrada, T3 e T4 é a parte de saída. Então, sobre esse ponto de vista, é um survey bem útil. Ele chama a atenção de problemas sérios que aparecem no brag de uma forma organizada. Então, vou gastar mais uns 15 minutos na próxima aula e acabo de falar sobre isso aqui, que vale a pena por essa razão que eu tinha comentado, né, que uma coisa